Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro matinal, juntos aqui no Logo de Manhã, desejando a todos um dia ricamente abençoado por Deus, especialmente para você que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente o seu viver. Nesse mês de janeiro, nós temos tido a oportunidade de relembrar alguns momentos marcantes do ano de 2013 na Igreja Batista da Capunga e aqui no Logo de Manhã. Por isso, você fica hoje, mais uma vez, com o pastor João Marcos Barreto Soares, diretor executivo da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. É ele quem compartilha conosco, nesse instante, a mensagem da Palavra de Deus para o nosso coração. Vamos ouvir juntos. Olá, eu sou o pastor João Marcos. Ontem já falei sobre o Salmo 23 e eu quero recuperar o Salmo 23 mais uma vez para falar sobre ele. Esse texto ele não é conhecido à toa. Normalmente quando conhecemos alguns textos bíblicos mais é porque eles são muito profundos. Toda a Bíblia é profunda, mas eles têm muito significado para as nossas necessidades. Os textos mais famosos da Bíblia normalmente são os textos que falam mais sobre as nossas necessidades e como nós podemos lidar com dificuldades. Eu quero ler de novo com você o Salmo 23. Vamos lê-lo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23, o salmo que fala do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, do Deus que não tem limitações, que resolveu ser o nosso pastor, é uma bela poesia hebraica. Sim, uma poesia. O salmista, o rei Davi, fez este salmo para elogiar a Deus, para louvar a Deus, para falar da bondade de Deus. E não há nada melhor do que uma poesia para produzir o elogio, para emocionar as pessoas. Por isso ele usou técnicas da poesia hebraica. A poesia hebraica trabalha o ritmo da palavra, trabalha o ritmo das frases. Mas o hebraico tem uma característica muito interessante, é que os verbos não são usados com as suas flexões ou com as suas conjugações. Ele era falado naquela altura, apenas no infinitivo. Então é pelo contexto que nós entendemos como o verbo vai ser conjugado. Sim, ao ler, você tem que entender o contexto. E como esta é uma poesia, nós podemos fazer variações. Eu quero propor hoje a você lermos esse salmo de novo, mas agora pensando neste salmo como tendo acontecido no passado. Sim, como sendo uma celebração do que Deus fez por nós. Vamos ler? Ficaria mais ou menos assim. O Senhor, o Deus eterno, foi o meu pastor e nada me faltou. Ele me fez deitar em pastos verdes, guiou-me mansamente às águas tranquilas, refrigerou a minha alma, guiou-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando andei no vale da sombra da morte, eu não tive medo algum, porque tu, Senhor, estavas comigo, a tua vara e o teu cajado me consolaram. Preparaste uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e ungistes a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordou. Certamente que a bondade e a misericórdia têm me seguido todos os dias da minha vida e tenho habitado na casa do Senhor por longos dias. Talvez você fique pensando, mas por que ele está falando nisso no passado? Por quê?
Porque nós precisamos nos lembrar do que Deus fez por nós. Nós somos formados, na nossa forma de pensar, no nosso emocional, por duas características: pela consciência e pela memória. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que somos, aquilo que recebemos, falta-nos a memória. Quando lemos esse salmo pensando no passado, nós nos lembramos do que Deus fez e então obedecemos aquilo que Deus nos mandou, lembrarmos do que Ele fez por nós. Ele deu esta ordem ao povo que saiu do Egito, mas Ele deu esta ordem a todos nós que seguimos a Ele, sendo seguidores do Seu Filho Jesus Cristo. É importante lembrarmos do que Deus fez. Por quê? Porque quando eu termino de ler este salmo e lembro de tudo que Deus fez por mim, eu fico agradecido. Sim, quando eu leio a palavra de Deus, eu preciso ter a minha vida motivada, mudada. Os meus sentimentos precisam ser trabalhados por esta palavra. A minha memória precisa ser aguçada. Quando eu leio este texto, no passado, eu então sou uma pessoa grata, eu tenho gratidão. E por que gratidão é importante? Por que eu estou falando sobre isso? Primeiramente porque é um mandamento. Sim, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser agradecidos, devemos ser gratos. E devemos ser gratos a Deus e gratos uns aos outros. A segunda razão é porque a gratidão é a base para a felicidade. Sim, conheço diversas pessoas das mais variadas condições socioeconômicas, físicas, de saúde, emocionais, todas essas condições, mas eu não conheço uma pessoa que seja feliz que antes não seja uma pessoa grata, uma pessoa que tenha gratidão como uma característica da sua vida. Seja grato a Deus. Lembre-se, Ele sempre foi o seu pastor, nunca te abandonou e em nada Ele te faltou. Oremos. Pai bendito, em nome de Jesus nós te louvamos porque o Senhor é o nosso pastor e foi o nosso pastor sempre. Mesmo quando estávamos perdidos, mesmo quando não tínhamos interesse em nos aproximar de Ti, o Senhor nos buscou através de Jesus Cristo, sendo o nosso pastor. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama e resolveu ser o nosso pastor. Por isso nós somos gratos por tudo que tens feito, por tudo que és e por tudo que vais fazer. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol. Para mim, uma alegria e privilégio recomendar o presente diário. Este presente pode ser para a sua vida uma fonte de bênção. Meditação sobre um versículo da palavra, um trecho do texto bíblico, além de alguma história, algum conto, algum milagre na vida das pessoas, que podem também ser um incentivo para viver um dia mais para o Senhor e alegrar-se fazendo a vontade dele.